Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando mais uma vez que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou a sua professora. Bom, vamos lá. Para o 7º ano hoje, o tema proposto são os tempos verbais. Bom, a gente usa o verbo o tempo todo, né? Mas será que a gente sabe classificar devidamente? Então, estou aqui para te ajudar um pouquinho. Primeiro, se eu te pedisse para conceituar verbo, o que é verbo? É aquela palavra que indica uma ação, não é mesmo? Pode indicar também um estado, um fenômeno da natureza, uma ocorrência de algo ou um desejo. Os tempos verbais, eles correspondem à variação que indica o momento em que está falando o fato, o momento em que acontece a ação. Então, esse fato ele pode ser pretérito, que é anterior ao momento da fala, pode ser o presente, que é no momento da fala, simultâneo à fala, ou pode ser um futuro, né? Então, será uma ação que ainda acontecerá posteriormente, depois do momento da fala. Bom, e para a gente lembrar um pouquinho do passado, pretérito, presente ou futuro, eu tenho um joguinho aqui para a gente relembrar. Vamos lá? Vem jogar comigo? Vamos lá? Então, vem comigo. Presente, passado, pretérito ou futuro. Primeira frase, gosto das composições de Almir Sater. Gosto, eu gosto. Presente. Vamos lá. Brilhou como se fosse uma estrela. Brilhou. Passado ou pretérito. Mamãe tirou o meu celular. Tirou, também, passado ou pretérito. Entrarei em contato quando puder. Olha só, entrarei, uma ação que ainda será realizada, futuro. Honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem sobre a terra. Honrarás, futuro. Fará os exames amanhã, futuro também. Vamos lá. Não aprecio filmes de terror. Bom, ação do presente. A felicidade é feita de pequenos momentos. Presente. Buscou a inspiração na tecnologia. Passado ou pretérito. Alcançou o sucesso mediante muito trabalho. Alcançou também passado. Herdo diariamente uma educação de qualidade. Presente. Nem sempre a embalagem corresponde ao produto. Presente. Permanecerá ainda mais tempo com a família. Permanecerá, futuro. Escreveu a canção com tinta de lágrimas. Escreveu, passado ou pretérito. A poesia toca a alma. Presente. Encaminhará a ligação ao setor responsável. Encaminhará, futuro. Estudará mais da próxima vez. Estudará também futuro. E a mulher denunciou uma violência doméstica. Denunciou, passado ou pretérito. Bom, vamos ver se está tudo certinho. Olha que bacana. Acertamos tudo. Bom, bora lá então, vamos continuar nossos estudos? Vamos falar agora um pouquinho a respeito dos tempos verbais. O verbo, então, que é essa palavra que indica ação, estado, ocorrência de algum fato, ele admite flexão de número, ou seja, ele pode ser singular ou plural, e aí vai depender do sujeito a que ele se refere, de pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, de tempo, como a gente viu, presente, passado ou pretérito e futuro, de voz também. Numa próxima oportunidade a gente vai aprofundar nesse assunto, voz ativa, voz passiva e ainda a voz reflexiva, e de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. É dessa parte que a gente vai focar nossos estudos da aula de hoje. Então vamos lá. O modo indicativo, ele é empregado quando a atitude do enunciador revela ser aquele fato sobre o qual se escreve ou fala algo real, verdadeiro. Então eu tenho certeza, né, que aquilo está acontecendo, é algo real. Por exemplo, trabalho no escritório da empresa. A mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda da família. O trem partiu da estação às 3 horas da tarde de domingo. Então, são fatos reais, são acontecimentos verdadeiros. Essa é a característica do modo indicativo. O modo indicativo, ele é subdividido em presente, então tem o presente do indicativo,
em 3 pretéritos, pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito, e ainda em 2 futuros, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos lá, vamos aprofundar em cada um desses tempos verbais? Então, vamos lá. O presente, ele vai expressar uma ação da atualidade. Quando eu digo, por exemplo, leio o jornal todos os dias pela manhã, coloquei aqui para você um exemplo da conjugação do verbo ler em todas as pessoas. Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes e eles leem. Já o pretérito do indicativo, ele vai indicar passado e no modo indicativo ele é usado para situações acabadas, finalizadas, para situações anteriores a outras que já aconteceram também. Então, a gente tem 3 pretéritos, o perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito, ele vai exprimir uma ação já finalizada, concluída, iniciada e finalizada no passado. Olha só, porém, ontem não li o jornal. Então, ontem eu não li. Se eu dissesse ontem eu li, ok. Comecei, terminei a leitura do meu jornal ontem. Ação iniciada e terminada ontem, no passado. Verbo ler, nesse tempo verbal, eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes e eles leram. Pretérito imperfeito do indicativo, ele vai exprimir uma ação anterior ao presente, mas diferente do pretérito anterior, é uma ação ainda não acabada, não concluída. Observe, antes não lia nenhum tipo de publicação. Qual é a ideia? Antes eu não lia, provavelmente hoje eu leio. Então, eu lia, tu lias, ele lia, nós líamos, vós líeis e eles liam. Pretérito mais que perfeito. É como se eu tivesse uma linha do tempo, o presente, o passado, eu tivesse ações no passado e como se uma ação fosse anterior à outra. Observe. Quando sair para trabalhar, já ler o jornal de hoje. Então, tem 2 ações, sair para trabalhar e ler o jornal. Ler o jornal foi anterior ao sair para trabalhar. Eu lera, tu leras, ele lera, nós léramos, vós lereis e eles leram. Conjugação do verbo ler. Vamos falar um pouquinho agora dos futuros. O futuro no modo indicativo, ele vai indicar algo que se realizará e é usado para situações que se realizarão depois do momento da fala. Ou ainda situações que se realizariam se não tivessem sido interrompidas. Então, vamos lá. Futuro do presente, a ação que irá ser realizada. Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Então, são planos para amanhã. Eu lerei, tu lerás, ele lerá, nós leremos, vós lereis e eles lerão. Já o futuro do pretérito, ele vai falar de uma ação futura em relação a outra já concluída. Observe. Leria mais se houvera ou se tivesse havido tempo. Ou seja, não tive tempo, não li. Olha só, eu leria, tu lerias, ele leria, nós leríamos, vós leríeis e eles leriam. Vamos praticar um pouquinho. Observe aqui essa tirinha. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Olha só. Vamos lá. Nessa tirinha, o tempo e o modo verbal de leu e diz, respectivamente, são. E aí, o que você marcaria? Leu e diz. Pretérito perfeito do indicativo e presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e presente do subjuntivo, pretérito mais que perfeito do indicativo e presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo e presente do indicativo. E aí, o que você marcou? Letra A, pretérito perfeito do indicativo e presente do indicativo, né? Os tempos verbais que a gente acabou de analisar. Bom, e para a gente fixar um pouquinho mais esse conteúdo, que tal a gente jogar mais um joguinho específico do modo indicativo? Vamos lá? Bom, vamos lá então, vem comigo. Vamos ver se a gente acerta todos aqui. Primeiro, vamos falar um pouquinho aqui, vamos relembrar, né? O que é verbo? Vamos lá. São formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar sofre flexão em tempo e pessoa, enquanto que o verbo principal permanece sempre no particípio. Bom, então aqui a gente está falando dos tempos verbais que são compostos. Bom, e o que é verbo? São palavras que indicam ação, estado e fenômeno da natureza. E a gente falou um pouquinho também dos modos verbais.
os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos relembrar a questão das conjugações. Os verbos que terminam em AR são chamados de verbos de primeira conjugação. Então, eu tenho aqui como os exemplos amar, cantar, analisar, que são verbos da primeira conjugação. Os verbos terminados em ER, como vender, correr, escrever, são verbos de segunda conjugação. Verbos como partir, sorrir e latir são verbos de terceira conjugação. Muito bom, vamos lá. Joana joga futebol. Qual é o verbo dessa frase? Joana, quem joga? Joana é o sujeito, jogar é a ação, futebol é o complemento aí dessa ação. Muito bom, vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. Quais são os tempos verbais? São presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e os futuros, no modo indicativo que nós estudamos. Vamos lá. Isso, agora só sobraram frases, né? Eu estou estudando. Qual é o tempo verbal? Eu estou estudando. Presente, não é mesmo? Vamos analisar mais um aqui. Eu estudarei no fim de semana. Eu estudarei. Então, eu tenho aqui futuro do presente. Helena foi ao cinema. Então, eu tenho o pretérito perfeito. Todos os dias, eu ia para a casa da minha avó. Eu ia para a casa da minha avó. Eu tenho aqui o pretérito imperfeito. Eu tenho estudado no Classroom todos os dias. Olha só, tenho estudado, dois tempos verbais, pretérito perfeito composto. E agora eu tenho, eu ficaria bem feliz se ele voltasse a ser meu amigo. Eu ficaria mais feliz, e aí eu vou ter o futuro do pretérito. E por último, ai, quem dera, qual é o tempo verbal? Pretérito mais que perfeito. Bom, bacana essa revisão, não é mesmo? Vamos ver se nós acertamos todas. Muito bom, acertamos todas. Vamos lá, continuando nossos estudos, então, a respeito dos tempos verbais. Bom, finalizando, então, o modo indicativo, vamos agora para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é dividido em 3 tempos verbais, o pretérito imperfeito, o presente e o futuro. Então, a gente vai ter pretérito imperfeito do indicativo, que a gente viu lá atrás, e agora o pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do indicativo, que a gente viu na parte anterior da aula, presente do subjuntivo, que a gente vai ver agora, assim como o futuro, que nós vamos ter agora o futuro do subjuntivo. Vamos lá. Característica do modo subjuntivo. Ele é empregado quando a atitude do enunciador revela conteúdos emocionais que expressam ideias de dúvida ou incerteza. Enquanto no modo indicativo eu tenho a certeza, são situações reais, né? São situações verídicas, aqui eu tenho a expressão da dúvida e da incerteza. Observe, se tudo der certo, viajaremos na sexta-feira à tarde. Se tudo der certo, então estou falando de hipótese, né, de possibilidade, mas não é certeza. Talvez eu vá na festa da escola. Então, vá, né, também estou tratando de possibilidade. O presente do subjuntivo, então, ele exprime uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa. Observe, que eles leiam, um desejo aí, né, de que eles leiam. Da mesma maneira, eu tenho aqui a conjugação das outras pessoas do verbo ler. Que eu leia, que tu leias, que ele leia, que nós leiamos, que vós leiais, que eles leiam. Colocar uma estratégia para facilitar a conjugação desse tempo verbal é colocar a partícula que seguida do sujeito, né, da pessoa. Ajuda bastante. Vamos lá. Pretérito imperfeito. Exprime um verbo passado dependente de uma ação também já passada. Então, imagina aí a linha do tempo, eu tenho uma ação no passado e outra anterior. Se eles lessem, estariam informados. Eles não leram, então não ficaram informados. É essa a ideia. Então, se eu lesse, se tu lesse, se ele lesse, se nós lêssemos, se vós lesseis, se eles lessem. Vamos lá. Futuro. O futuro do subjuntivo, ele vai exprimir uma ação que será realizada dependendo de outra ação futura. Quando eles lerem, ficarão informados. Então, aqui eu tenho como se eu tivesse uma condição, eles lerem para que eles fiquem informados no futuro.
Então, quando eu ler, quando tu leres, quando ele ler, quando nós lermos, quando vós lerdes e quando eles lerem. Outra estratégia aqui para ajudar a conjugar o futuro no modo subjuntivo é colocar a palavrinha quando antes da pessoa. Ajuda bastante. Mas vamos lá, vamos praticar. Trouxe aqui uma questão para a gente analisar. A pergunta é, o emprego do modo subjuntivo é inventar-se na linha 2 e permitir-se, na linha 2, demonstra ser o invento apenas uma hipótese que as informações das orações seguintes, apoiadas no indicativo em levou, na linha 4 e criou na linha 5, mostram como realizada. Então, vamos lá. A hipótese que as informações das orações seguintes, apoiadas no indicativo em levou e criou, mostram como realizada. Voltando no texto para a gente analisar agora. No século XVIII, o parlamento inglês ofereceu uma pequena fortuna a quem inventasse uma forma que permitisse aos marinheiros calcular a longitude em alto mar. Quem levou o prêmio foi John Harrison, um desconhecido relojoeiro do interior da Inglaterra. Ele criou o primeiro cronômetro marítimo, instrumento que revolucionou a navegação. Hoje, uma dezena de sítios na internet usam o mesmo princípio em benefício da inovação no mundo dos negócios. Na maioria desses sítios, as empresas descrevem anonimamente um problema que não conseguem resolver e recebem propostas de solução de cientistas, técnicos e outros interessados, muitos sem nenhuma formação acadêmica. Bom, então, novamente, o emprego do modo subjuntivo é inventar-se, permitir-se, demonstra ser o invento apenas uma hipótese, que as informações das orações seguintes, apoiadas no indicativo em levou e criou, mostram como realizadas. Correto. Então, essa invenção aí, né, realmente ela foi realizada, né? Num primeiro momento, inventar-se, permitir-se, traz a ideia de hipótese e depois, no final do texto, a gente percebe que essa hipótese foi concluída, foi confirmada. Vamos falar agora um pouquinho do modo imperativo. O modo imperativo, ele transmite a ideia de uma ordem, um pedido, é muito usado nos comerciais também, né? Esses verbos para enfatizar aí, tem grande poder de persuasão, para que o consumidor, né, realmente decida por adquirir aquele produto ou aquele serviço. Observe aqui, faça o favor de se comportar na escola. Fique atento. Então, são ordens, são pedidos. O imperativo, diferentemente do que acontece nos outros modos verbais, ele é indeterminado em relação ao tempo. Então, só existe um tipo de imperativo. Aliás, existem dois tipos, o negativo e o afirmativo, a gente já vai ver. Por se tratar de uma ordem ou pedido, infere-se que a ação ocorrerá no futuro. Ele não possui a primeira pessoa do singular nem a terceira pessoa. A representação é feita pelo pronome você. Então, a gente não tem lá nem eu, nem eles, né? Vamos lá. Então, imperativo afirmativo, chegue cedo em casa, é uma ordem, hein? E imperativo negativo, não diga nada aos seus pais. Bom, vamos lá. Exemplos de conjugação do verbo ler no imperativo afirmativo e negativo. Então, lê tu, leia você, leiamos nós, lede vós e leiam vocês. Negativo, não leias, não leia, não leiamos, não leiais e não leiam. Também posso, né, dar uma ordem contrária. Trouxe mais um exercício aqui para a gente analisar. Observe a tirinha. A pergunta são verbos que expressam ordens ou pedidos típicos do modo imperativo. Nessa tira, então, quais são esses verbos que expressam pedidos típicos do modo imperativo? O tenente Escovinha mandou você me dar o dia de folga. Apague esse sorriso do seu rosto. Agora, amasse e jogue fora. Olha só. Mandou, dar, apague, amasse, jogue. Quais verbos expressam em ordens? Bom, então, apagar, amassar e jogar. Tenho certeza que você acertou. Bom, é para a gente ir caminhando aí para o finalzinho da nossa aula, que está um último joguinho para ver se você entendeu realmente sobre o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vamos lá? Bom, vamos lá, praticando um pouquinho. O treinador quer que eu parte do time. O treinador quer que eu faça. Eu iria ao evento se disponível, mas não estou. Eu iria se eu estivesse. Ela fará uma festa quando seu namorado. Quando encontrar seu namorado. Vamos lá, mais um. Tomara que ele por mim. Tomara que ele espere por mim. Se você os presentes, eu teria mais tempo para a decoração da festa. Se você
comprasse. Quando você iremos visitar minha avó? Quando você quiser. Silêncio, por favor. Imperativo afirmativo, faça um silêncio, por favor. Não agora, por favor. Então, não venha agora, por favor. Imperativo negativo. Daqui imediatamente. Então, imperativo afirmativo, saia daqui imediatamente. Não tão depressa. Imperativo negativo. Então, não coma tão depressa. Bom, isso aí, acertamos todas. Então, querido aluno, estamos terminando mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos um pouquinho a respeito dos tempos verbais, nós falamos do modo indicativo, subjuntivo e imperativo e jogamos bastante para praticar, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Até a próxima videoaula.